Vamos abrir com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, thank you for the opportunity to gather together obrigado pela oportunidade de podermos nos reunir, and continue our exploration about your character. continuando a nossa jornada para conhecermos o teu As caráter. we try to examine ourselves E à medida que tentamos examinarmos a nós mesmos and our worldviews, e as nossas visões sobre o mundo, as well as examine you. também como examinar a ti, I pray this prayer in Jesus' name. oro tudo isto em nome de Jesus. Amen. Amém. This is our fifth and final study together. Este é o nosso quinto e último estudo juntos. As much as I would have loved to do a recap and summary, Por mais que eu queria ter feito uma recapitulação em um resumo, we won't have as much time as I would have liked. não teremos tanto tempo como eu gostaria que So I'd like tivéssemos. to explore another topic Então, quero abordar outro assunto in relationship to what we've been discussing. com relação àquilo que temos estado discutindo. As time has gone on À medida que o tempo foi avançando, and we as a movement nós como movimento, and we as humanity nós como humanidade, have matured, temos amadurecido. it's become clearer to me, at least, Tem se tornado claro, para mim pelo menos, that one of our job functions as people e uma das nossas funções de trabalho como is to do the povo following, é fazermos o seguinte. which may seem counterintuitive at first, Isso, à primeira vista, pode parecer contraintuitivo, but it's to put God on trial. mas seria de julgar ou colocar Well, Deus let me say, na God is justiça. on trial, Deus está na justiça, vou dizer, ou está sendo julgado, and we're the jury, e nós somos o júri, and we're the judge. nós somos o juiz. And as we do that, E à medida que fazemos isto, we as people have to do the difficult task nós, como um povo, temos a tarefa of difícil putting aside our biases de deixar de lado nossas ideias preconcebidas, the biases of being Christians, preconceitos de sermos cristãos and do a fair job e fazer um trabalho justo of seeing whether God is just, para que se possa ver se Deus é de fato which justo. becomes important Isso se torna importante as we consider the idea that blessing has been dwelling on, à medida que exploramos essa ideia que o Blessing tem which is estado the end of compartilhando, Christianity. que é o fim do The only cristianismo. way we could do a fair job Mas só se pudermos fazer um trabalho justo in this trial neste julgamento. is if Christianity comes to an end. É só neste caso que o cristianismo, So, a as part of cristandade that chega ao seu trial, fim. Então, parte deste julgamento, I'd like to explore a topic como parte desse julgamento, eu gostaria de explorar um assunto that humans have had to come face to face with e a humanidade teve que enfrentar isto in relationship to justice. com relação à justiça. Over the past, I'll say, few weeks, Ao longo das últimas semanas, two articles were shared on the media broadcast group.
Foram compartilhados dois artigos no grupo Media Broadcast, both about the death penalty. ambos tratando do julgamento da pena de One of morte. them was a newsletter. Um deles era boletim, The title of that newsletter piece e o título deste boletim was Execution Nation. foi Nação de Execução. And in your own time, No seu tempo particular, it would be good to revisit that article seria bom vocês revisitarem este artigo, because it raises a few questions about the United States history. porque ela levanta algumas questões sobre a história dos Estados Unidos. When the USA was founded, Quando os Estados Unidos foram fundados, for a long time, por muito tempo, mass executions would take place as part of the legal system, execuções em massa estavam acontecendo como sendo parte do sistema which ran in tension judiciário to legal. its founding ethos. E isso tem a ver com o seu ethos de fundação. But in the 20th century, Mas no século XX, the justices that sat on the Supreme Court os juízes que ocuparam a Suprema were Corte faced with a case. foram confrontados com um caso. The case, for your reference, is Furman versus Georgia, the state of Georgia. E o caso, só para referência, é Furman contra o estado de Geórgia, which brought the question of the death penalty into public discussion. que trouxe o que levou o assunto da pena de morte From ao a debate legal público perspective. de um ponto de vista legal. The outcome of that case E o resultado deste caso was that the death penalty, foi que a pena de morte, specifically the way it was being used, especificamente a maneira como ela era usada, broke the principles of the Constitution. estava ou quebrava os The princípios da court Constituição. didn't go as far as to say E a corte não chegou ao ponto de that the dizer death penalty was in and of itself wrong. que a pena de morte em si estaria errada. It stated that the rules around it were unfair. Mas ela concluiu, constatava, né, que as regras ao redor dessa So pena each de morte eram time it got injustas. applied, the death penalty, Toda vez que se aplicava a pena de morte, it wouldn't be applied consistently, ela não era aplicada de forma consistente. which left a lot of room for the various states E isso deixou muita margem, né, para os to rewrite estados their rules and try para again. que reescrevessem as suas regras. So as much as on the surface it may have seemed E talvez, por mais que na superfície that ruling, parecesse que Furman tal versus Georgia, julgamento, né, de Furman contra Geórgia did away with the death penalty, tenha derrubado all it a pena did de morte, was lead to states circumventing those rules or bypassing those rules. tudo que acabou fazendo esse julgamento foi So in que os estados 1976, contornassem essas regras. Então, em that's 1976, exactly what happened. foi exatamente isso que aconteceu. The death penalty came back. Voltou a pena de morte. Because it didn't really die to begin with. Porque, na verdade, ele nunca tinha morrido de verdade. Fast forward to the 21st century, Agora, avancemos rapidamente para o and the século picture in the XXI. United States is pretty mixed. E
o cenário nos Estados Unidos está bastante misto. Some states have codified that it's illegal. Alguns estados codificaram, né, Some que other essa states, like pena California, era ilegal. Outros estados, como a Califórnia, still sentence people to die, continuam julgando pessoas à pena de morte, but don't actually go through with it. mas, afinal, acabam não executando And essa then there are pena. some states, E há outros your estados, Texases, your Florida, como Texas, Flórida, who etc., use it a lot more than others. que fazem uso dessa pena muito mais So do this que outros raises the estados. question, Então, isto levanta a pergunta: why is America still at this place? por que os Estados Unidos da América In continuam se 2003, encontrando neste lugar? Em um, 2003, someone by the name of Louis Jones Jr. alguém com o nome de Louis Jones Jr. was executed, foi executado. and at a federal level, which means the whole country, Então, em nível federal, seja se referindo ao país todo, it was the last execution that the federal level saw. foi a última execução que aconteceu no nível federal. And for about 17 years, there weren't any executions E por 17 anos não houve at a mais federal level, execuções em nível federal. so not at a state level. Não estamos falando de nível estatal. But then COVID came around 2020, 2021. Mas logo aconteceu Covid, 2020, 2021. So not because of COVID, but that time period. Então, não por causa do Covid, mas durante esse período. And the Attorney General, alongside Trump, E the lawyer in charge of the federal government's law, é, como se diz? Ju- made the argument that the US needed to resume executions. o defensor geral da República, eu acho, não? Ele fez o argumento que So eles deveriam executions retomar have a pena de morte. carried on to some degree at a federal level in the USA. Então, as discussões começaram ou continuaram em certo nível. When you compare the USA's stance on the matter Se você comparar a posição dos Estados Unidos sobre este assunto to other democracies around the world, com outras democracias ao redor do mundo, America's position is an outlier, a is posição different. dos Estados Unidos é diferente das outras. Which leads to the question, E nos leva à pergunta, for most of the rest of the world, para a maioria do restante do mundo, why does this feel so wrong por que isso parece when for a lot ser of human history it didn't? tão errado? Se para uma grande parte da história humana If we isso examine that feeling, não era assim. Se a gente examinar esse is sentimento, it right? será que ele é certo, Or is correto? it just something modern Ou será que é apenas algo moderno, that's a preference for all these other democracies? que é uma preferência para todas aquelas outras democracias? So I want to think through that question Então, quero pensar por essa by questão tracing time. e quero fazer isso traçando o tempo. There's a feeling most people carry without realizing it or testing it, Há um sentimento que muitas pessoas têm sem saberem bem which is if someone takes a questionarem. life, Se alguém tira a vida de alguém, then it must be fair that they deserve to lose their life. então seria justo que ela então Or tenha que on perder a another sua hand, própria vida, ou em
Por outro lado, Surely there is some crime bad enough certamente existe um crime grave o that the suficiente, death penalty is the just way of dealing with those crimes. onde a pena de morte seria a forma justa de lidar com aquilo. So even if intellectually Então, mesmo se we intelectualmente may we may nós claim that the possamos death penalty is wrong, dizer ou assumir que a pena de morte seria errada, there's still this tension in a ainda lot of assim people existe uma tensão na cabeça de which muitas feels that to pessoas take a life, then your life must be taken. que sentem de tal forma que se uma vida é tirada, então a vida desse infrator também tem que ser Under, tirada. underneath that tension is a E question, debaixo desta tensão existe which is uma who pergunta, gets to decide que é a quem cabe decidir where that line of criminality is onde se traça essa linha that warrants taking a life. de crime que determina em que momento é justificado I'm tirar not uma going vida. to answer that. Eu não vou responder a tal It's just a questão, question for you to think about in your own time. mas é uma pergunta que vocês devem pensar no seu próprio tempo. What I do want to do O que eu sim quero fazer is explore some of the arguments é explorar alguns dos for the argumentos death penalty. a favor da pena de morte. What are some of the reasons Quais são that we can think of algumas das razões que that nos vêm à mente point to it being a just way of dealing with crime? que dizem a favor, né, que isso seja uma Obviously, we're forma not justa together in de person, lidar com crime. Obviamente, a gente so this is just a one person exercise. não tem como a gente interagir assim But in pessoalmente, your own então vai time, ser um exercício de uma pessoa só aqui, né? try and think of Mas, reasons mas no seu próprio tempo, tenta pensar em of why the death penalty would be argumentos, necessary. argumentos por que a pena de morte seria necessária. So I've come up with 5. Então, eu cheguei a pensar em 5 And pontos. the first one is that E o the primeiro, punishment needs to match the crime. o primeiro sendo que a punição precisa ser equiparada ao crime. So if you think of murder, Então, se você for pensar em the assassino, thinking goes o pensamento seria o seguinte, that the only thing that would match murder que a única coisa que se equipara a is death. assassino é morte. So one reason to punish, Então, generally speaking, uma razão pela qual se pode punir, de uma forma geral, is that it helps society, it helps people. que isto ajuda a sociedade, ajuda as It pessoas. stops future crime, Isso impede crimes futuros, and so it keeps everyone safe. então isso mantém todo mundo So when I list match the seguros. crime, Então, se eu escrevo aqui que tem que se equiparar ao crime, what I'm suggesting o que eu sugiro in this argument neste argumento is that even if punishing a person que se mesmo helped nobody at all, se punir uma pessoa não ajudasse a ninguém, then death would still be owed a morte ainda assim seria for devida, murder. seria Think of it this cobrada, way. não? No caso de assassino. If Pensem someone did something truly wrong, da seguinte maneira: se alguém fez algo realmente muito errado, inside us we feel they deserve a consequence. dentro de nós sentimos que esta pessoa merece uma Not consequência. because the consequences fix anything, Não porque a consequência vai consertar qualquer coisa,
or protects anyone, ou irá proteger a but alguém, just because what they did deserves a punishment. mas apenas porque aquilo que essa pessoa fez merece So in this uma argument, punição. Então, neste it's argumento, based on this idea of justice. isto é baseado na ideia de Not justiça. that it keeps us safe, Não é que isso nos mantém seguros, just that that's what's owed. mas que isto é o que é merecido. Whether you agree with that line of reasoning Quer que você concorde com essa is up linha to de you. pensamento, cabe a você. But a second argument Mas um segundo I can argumento think of que eu consigo pensar is the idea of giving up rights. é a ideia de abrir mão de direitos. Ironically, Ironicamente, John Locke made this argument. foi John Locke que fez esse argumento. We should all be familiar with who that person is. Todas e todos nós deveríamos estar familiarizados de quem é essa pessoa. But his argument went along these lines. Mas o argumento dele foi mais ou menos o seguinte. Imagine if rights were like an agreement between people, Então, imagine-se que direitos são como a social contract. um contrato social, não um acordo entre Everyone as agrees pessoas. to protect everyone else's right to life. Todo mundo concorda em proteger o direito a viver do And in seu return, your own life próximo. is protected too. E, em contrapartida, a sua própria vida também é protegida. So once you get a murderer that breaks that agreement, Então, tendo um assassino que quebra esse they take someone else's right to acordo, life. que In tira, né, o that direito à vida de outra agreement pessoa. between people, Então, dentro deste acordo entre as they pessoas, didn't keep their end of the deal. tal pessoa não guardou a sua parte So do what contrato. happens to their own protection Então, o of que their right to acontece life? com a sua própria proteção à vida? And John Locke's answer E a resposta de John Locke é is that it's gone, it goes away. que ela desaparece, Not perde esse because direito. anyone took it from them, Não é porque alguém tirou dela that right to life, esse direito a viver a vida, but because they already broke the deal that was protecting them. mas porque essa pessoa quebrou com esse acordo So que their own right to life isn't os being taken protegia. away from someone else. Então, o seu próprio direito à vida não é They give it up quitada por outra the moment pessoa, they mas break the social elas agreement. abrem mão desse seu direito no momento que quebra com esse acordo So there's social. that line of reasoning Então, tem essa linha de pensamento that one could use to support the premise of using the death penalty. que daria para usar, né, para defender a premissa da pena de morte. I'm not going into these in detail, Eu não vou entrar nestes pontos em detalhe, but I'm just leaving these as avenues for you to explore. mas vou deixar aqui como avenidas mentais Think que of você pode the explorar. reasonability of the argument. Pensem sobre A third possible avenue se esses argumentos são razoáveis. A terceira is possibilidade based on the idea that it stops future crimes. é que ela pode impedir crimes futuros. So think about what actually stops most people from doing something wrong. Então, pensem o que impede que as pessoas façam coisas For a lot erradas. of people, it's not a moral argument Para muitas pessoas, não é sobre um argumento or moral, philosophical one. ou um argumento filosófico, As human beings, mas como we're seres emotional, humanos, nós somos emocionais and emotions are what drive us. e nós somos motivados So por if you want to keep emoções. people in line, Então, se você quer manter as pessoas na linha and stop them from doing
future crimes, e quer impedir que eles cometam crimes futuramente, what do you target? o que você, Do you o que target their logic or their reasoning capacity? você vai apelar à sua lógica ou Or do you capacidade de frame it razoar? around how humans are built? Ou será que você vai construir esse argumento em volta de como o ser humano é construído? And so this line of reasoning Então, essa linha de raciocínio is built on the idea that you can get people to behave é construída em cima da ideia que você pode levar as pessoas a se through fear of comportarem consequences. com If you're building medo, a né? Medo society, à consequência. Se você cria uma sociedade, then fear can be used on purpose. então o medo pode ser usado de propósito. If you make the punishment serious enough, Se você escolhe uma punição séria o suficiente, then sorry, then people would think twice. então as pessoas pensariam duas vezes. So the threat of execution stops future murderers. Então, a ameaça da existência, né, da pena de morte impede assassinos futuros a Which would be more assassinarem, effective than any smaller punishment. que seria mais eficiente que qualquer punição futura. Given everything we've been learning about the development of God's relationship with humans, Agora, com relação ao que temos estado aprendendo sobre o relacionamento de Deus para com os this seems seres reasonable. humanos, isso parece razoável. A fourth argument in support of the death penalty Quarto argumento em favor da pena de morte. is find something, a consequence, Encontre uma consequência that would make sure that a bad action never happens again. que assegure que uma ação má nunca mais aconteça. So avoid the repetition Então, evitar a repetição of heinous crimes, of bad crimes. repetição de crimes So if you were to think of prison, for example, maus. Então, se você for pensar na prisão, it keeps someone away from most people, isso but it's not perfect. mantém alguém distante, né, Someone da could maioria das escape. pessoas, mas isso não é perfeito. Alguém pode Someone could escapar, hurt another prisoner, alguém pode machucar outro or one prisioneiro. day that mass murderer Algum dia esse assassino could be released. em série, ele pode ser solto. Execution is different Com a execução, com a pena de morte, isso é because diferente. once you execute someone, Porque uma vez alguém é executado, there's no scenario left where that person kills again. não existe cenário nenhum onde essa pessoa possa So not in matar person, not in novamente. prison, sorry, Então, não pode matar or mais out of it, dentro da prisão, nem or ever. fora dela, ou em qualquer momento. And the last argument E um último argumento is similar to the first, é semelhante com o primeiro, which is an eye for an eye. que é olho por olho. When people hear this phrase, Quando as pessoas escutam essa frase, it could strike the thought that it's based on an idea of revenge, pode parecer que isso se baseia numa ideia de vingança, but it means the opposite, mas na verdade significa justamente o because contrário, revenge has no natural limit. porque a vingança não tem nenhum limite An eye for natural. an eye Agora, olho por olho says stop. diz pare, The punishment a punição has to be in line or be the same amount as the crime.
A punição precisa estar na mesma medida como o So the crime. idea is limiting. Então, a ideia é sobre limitar. Limit the punishment, not a license to do what you want. Limitar a punição e não como uma carta branca de você fazer o que você quiser. So if you want to build a just society, Então, se você quiser criar uma sociedade justa, these are some of the reasons essas são algumas das razões I could think of, at least, que me vêm à mente that would justify using execution. que justificariam o uso da execução. If we were in a class together, Se estivéssemos numa aula I say I would have juntas, loved to hear your opinions. eu teria amado escutar as suas And opiniões. instead of arguing against these, E ao invés de argumentar contra estes argumentos, I want to try and trace humanity itself eu gostaria de tentar e and how traçar humanity has a wrestled with this question across humanidade history em si e tentar desafiar como a and humanidade see where it tem leads. lidado com esses pontos, esses desafios. E vamos So ver I've populated the line aonde out in isso full because of time. nos leva. Então, eu já preenchi essa linha aqui por questão de tempo. So I'll point us where we are at each stop. Então, vou apontar aqui onde nós nos encontramos essa linha. So if we were to Cada stretch ponto. our minds back Então, se a gente for pensar para um tempo lá atrás, to the oldest laws that we have records of, as leis mais antigas que nós temos conhecimento, one of the earliest is what was known as Hammurabi's Code, um dos mais antigos é o Código de Hammurabi, which was formulated in ancient Babylonia, que foi formulado na Babilônia Antiga, some generations before Nebuchadnezzar. algumas gerações antes de Nabucodonosor. But that legal framework Mas essa estrutura legal began to shape geographies across the regions. começou a moldar as áreas geográficas em diversas And regiões. it covered as many wrongs as possible. E esse código tentou cobrir a But one of the underlying maioria premises das infrações possíveis. Mas uma das premissas was that base the state needed to be hard on crime. era que o Estado precisava ter uma postura Don't dura hold back. contra o crime. Não This is where we não can se segurar. trace the term eye for an eye from. Então, é daí que a gente consegue traçar essa So there's expressão some olho por olho. semblance of rights at the beginning, Então, existe algo como direitos, né? because remember we Bem no said eye começo. for an eye is about justice Porque a gente disse, né, que olho por olho se trata de and balance. justiça e equilíbrio, But even in that framework, mas até dentro desta estrutura, balance wasn't as intuitive as you might think of it today. o equilíbrio não era tão intuitivo como você talvez possa pensar hoje. Because death was used for different crimes, not just violence. Porque a morte era usada para vários crimes, Even não crimes só, about property could lead to death. não só crimes violentos, até crimes envolvendo propriedade But if you podiam asked levar à someone morte. living under this system Mas se você perguntasse para alguém que vivia sob esse sistema, whether that seemed like too much, se isso era visto como they would consequência probably grave have said no. demais, provavelmente teriam respondido que não, Because to them, porque para harsh eles, punishment simply showed that things mattered in life. punições duras simplesmente provavam que as coisas na vida importavam. It was normal. Era normal. Time goes on Com o avançar do and tempo, empires evolve.
and rise and E fall. impérios surgem e caem. And Greece starts to gain prominence in the world. E a Grécia começa a se tornar prominente no mundo. Athens was the hub of intellectual debate. Atenas era o núcleo do debate intelectual. And so a lawyer stands up named Draco. Então há um advogado que se levanta, o nome dele And é he writes a Draco, legal code. e ele escreve um código legal. His laws were extremely harsh. As suas leis eram extremamente duras. So even small crimes like stealing food Então até pequenos crimes como furto could de lead to death. alimentos poderia levar à morte. I'll just indicate with a highlighter where we are on our line. Então, apenas aqui para demonstrar And onde people estamos at the na linha. time had a saying about his laws. E as pessoas naquela época tinham um ditado sobre as leis dele. Because they were so harsh, Já que eram tão duras, then Draco must have written them in blood, not ink. certamente Draco tinha This is where we get escrito the essas leis com word seu draconian from. sangue e não com tinta. É daí que temos a expressão lei At the time, someone dracônica. asked him a question, Naquele tempo, alguém lhe fez uma pergunta, which was, Mr. Draco, que era a seguinte: Senhor under your Draco, legal system, sob o seu sistema legal, why are small crimes and big crimes por que pequenos e the same in your grandes eyes? crimes são o mesmo nos In the sense that seus they got olhos, the same punishment. no sentido que resultam na mesma punição? And his answer, E a sua pergunta, a sua he resposta, said that, well, any crime, ele diz que, bem, qualquer crime, your small crimes seus pequenos crimes, are still crime. continua sendo um crime. And since they're crime, E já que são crimes, and those small crimes deserve death, e esses pequenos crimes merecem a morte, then there's no bigger punishment então não há maior punição to give worse crimes. para dar a crimes mais graves. So he starts from the premise Então ele parte da premissa that crime is crime, que crime é crime, which sounds similar que soa semelhante to sin is sin. a pecado é pecado. So in Draco's legal framework, Então, na estrutura legal de Draco, death was the only tool at his disposal morte era o único recurso que ele tinha, and once that's the case, e uma vez sendo every este o crime caso, begins to look the same. todos os crimes parecem ser iguais. Rome starts to rise up, Roma começa a ascender, ancient Rome, Roma antiga, and they did something differently, e Roma fez algo diferente. but it changed across the centuries. Mas essa mudança foi ao longo dos séculos. Something that was new that they introduced Algo novo que eles introduziram was that how someone was executed então a forma como alguém era executado depended on their status in society, dependia do seu estado na not just their sociedade, crime. não apenas do seu So crime. being nailed to a cross, for instance, Então, por exemplo, ser pregado uma was cruz, kept for a specific group of people, isso foi mantido para um grupo específico de slaves pessoas, or rebels, escravos ou rebeldes, or people who weren't citizens. ou pessoas que não eram cidadãos. Roman citizens got a different treatment, Cidadãos romanos receberam outro tratamento, usually less brutal ways of dying. geralmente formas menos brutais de morte, But for the exact same crime. mas pelo mesmo crime. And this is the first place in history, at least,
Então, este é o primeiro lugar na where we see história something new creep in. onde vemos algo novo entrando. The death penalty stops being only about crime, A pena de morte para de ser apenas sobre o and it crime em gets si, tied to who a person is. mas ela começa a ser ligada a que uma pessoa é. Eventually, time passes, E eventualmente o and tempo avança we get to the medieval ages. e chegamos à idade medieval. And England at the time, E Inglaterra, naquela época, I'm just using England as an example, estou usando Inglaterra como exemplo, which was the case with all other nations, que era o caso com todas as outras nações. it listed over 200 crimes that were worthy of death. Inglaterra, então, tinha uma lista de mais que 200 Even crimes something as que small as cutting down a young tree. mereciam a morte. Crimes até como cortar uma pequena So árvore. this was an era where punishment Então, essa era uma era em que a got punição extremely harsh. se havia tornado extremamente dura. The punishments that were dished out Os crimes que foram that were escolhidos used ou que eram usados happened in public, aconteciam no público and it was brutal on purpose e eles eram brutais de because it propósito, was tied to this idea of fear. porque isso estava ligado à It ideia needed to be de a warning medo. to everyone watching. Precisava ser uma advertência para todo mundo que This assistia. was the reasoning behind public executions. Essa era o raciocínio por trás da execução em público. But then something began to change Mas logo algo começou a mudar. during the Enlightenment age. Durante a era do iluminismo, People stood up. pessoas se levantaram. I've just named one. Vou mencionar apenas um. I'll probably butcher his name. Provavelmente não vou dar jus à pronúncia do nome. Cesare Bessaria. Cesare He writes a book that's going to revolutionize the Beccaria. world. Ele escreve um livro que revoluciona o mundo. In 1764, Em called On 1764, Crimes and Punishment. que é sobre crimes e punição, o título. And humanity's relationship with crime begins to change. E o relacionamento da humanidade And his para com argument crimes começa a mudar. E o seu isn't argumento, on religious affiliation. perdão, cortou o som um pouco, mas sobre a sua He's not making a religious argument, ele não faz nenhum argumento religioso, but he bases his argument on this idea of rights. mas ele baseia o seu argumento na questão, ou na ideia de So he's not direitos. saying that the death penalty gets used too much. Então, ele não diz que a pena de morte estaria sendo usado em He's saying excesso, the principle of the death penalty is wrong at its core. mas que o princípio da pena de morte está And errado as these governments no seu are cerne. developing Então, à medida que esses governos se desenvolvem around the world, ao redor do mundo, or at least in the New World, ou pelo menos no mundo novo, his premise is that a government doesn't have the right to take away a person's life. a sua premissa é que o governo não tem direito de tirar a vida de alguém. Because as these governments are being created by the people, Porque à medida que esses governos são criados pelas pessoas, there's no part of that deal não há nenhuma parte desse that says contrato that once we've created you, que diz que uma vez que a gente te criou, you can then governo, take my life at some point in the future. então você, governo, tem direito de tirar a And in minha his vida em mind, algum there's momento no no futuro. crime
Então, na mente dele não existe nenhum that crime warrants taking someone's life. que garante que possa tirar a vida de His alguém. ideas begin to spread, Então, suas ideias começam a se espalhar. and by the 1800s, E nos anos 1800, most of Europe's laws had changed. a maioria das leis europeias haviam mudado. The list of crimes worthy of the death penalty A lista de crimes que mereciam a eventually boiled pena down de to about morte, two: eventualmente havia sido reduzido a dois, murder or betraying your country. que assassino ou traição That a was seu radical país. given where humanity had come from. Isso era radical se você vê de onde a humanidade havia partido. For thousands of years, Durante milhares de anos, the list of death-worthy crimes only ever grew. a lista de crimes que mereciam a morte estava só crescendo. Havia só estado crescendo. They got more and more, Né? Havia cada vez mais crimes que se encaixavam and nesse this is perfil, the nesse point where they critério. start shrinking, E aqui where they estamos start no getting less ponto and less. onde a lista começa a diminuir. A reason why this happens at this time period E uma razão por que isso acontece justamente nesse is período because an institution gets stronger é que uma instituição se torna mais forte and that institution is prisons. e essa instituição são as prisões. They become strong enough Se torna forte o suficiente to keep criminals para manter criminosos away from other people. longe de outras pessoas. And once that became true, E uma vez que isso era assim, death wasn't the only option morte já não era a única opção to keep people safe, para manter as pessoas seguras. which opens up a new possibility, E isso abre uma nova possibilidade, which is that a person kept safely away que uma pessoa que é mantida longe, né, de forma segura, for as much time as needed ou pelo tempo que fosse necessário, might change. que essa pessoa poderia mudar, Given enough time. se fosse dado tempo suficiente. So a person being Então, o ser, né, de uma stops pessoa being tied to the worst moment that they could experience. para de ser A conectado, person isn't ligado only ao seu pior momento. Uma pessoa não what é, their worst moment says about them. uma pessoa não é somente aquilo que foi demonstrado durante seu pior momento. So a murderer. Então, assassino, That murder esse assassino, starts to stop defining their being. o assassinato para de definir o quem Because ela of é, this awareness devido a essa consciência that they have the opportunity to reform. que essa pessoa tenha a oportunidade de se reformar. Eventually, we get to post World War II, Eventualmente, chegamos ao tempo de pós-Segunda Guerra Mundial and the LIO starts to form, e temos o começo da formação da Ordem Liberal with Internacional the United Nations developing e com o desenvolvimento das Nações Unidas and writes the Declaration of Human Rights.
e foi escrito, né, a Declaração de Direitos And in that Humanos. declaration, E nesta declaração they make clear deixam claro that a person's life que a vida de uma pessoa, or the right to life o seu direito à vida, is inalienable. é inalienável. So not given by any government, Então, ele não é concedido por nenhum governo. and so if not given, then can't be taken away from any Então, government. se ele não é dado, concedido por nenhum governo, tampouco pode ser quitado ou tirado por nenhum governo. That's the that's the context Este é o contexto of humanity's development do desenvolvimento da in humanidade, relationship to this idea of the right to life dessa ideia, né, da humanidade e o seu direito à vida, and relationship with the death penalty. e o relacionamento Because post do seu the relacionamento Second World War, com a pena de morte. Porque após a Segunda Guerra Mundial, as countries began to democratize, à medida que os países começam a se democratizar, ou serem the death penalty starts democratizados, being abolished. a pena de morte começa a ser abolida. In relationship to this idea Cortou aqui um pouco o som, né? Mas com relação a that essa a ideia person's life que is theirs que a and no vida de uma government pessoa pertence a ela e has the right to take it away. nenhum governo tem direito de tirar isso. The Bible A Bíblia goes through its own development passa por seu próprio desenvolvimento in relationship to this idea of Desculpa, a gente está cortando aqui. reference Teve uma interrupção aqui. Genesis 9 verse 6. Gênesis 9, versículo 6. Apologies, translators. I didn't give it to you beforehand. Desculpe que não So compartilhei I'll just read it essa live. citação antes. But it says, whoever sheds someone's blood, Se alguém derramar sangue de alguém, their blood will be shed by someone else. sangue dela também será Because derramado humans por are outro, created in God's image. porque os humanos são criados na imagem de Deus. That's a paraphrase. Isso é parafraseado. But the death penalty shows up here Mas a pena de morte for aparece murder, aqui para but assassino. it's based directly on this idea Mas ela se baseia diretamente na ideia of humans being created in God's image. de seres humanos sendo So even at the very criados na start, imagem de Deus. Então, no this começo, legal framework essa estrutura legal has this principle undergirding it. tem este princípio que está na The base dele. principle Um princípio that a person's being has worth. que a existência, né, de uma pessoa tem valor. Even though Mesmo se legally things still need time to develop to understand that completely. que legalmente as coisas ainda demoram para serem We get entendidas ancient assim. Israel rise up Então, Israel antigo se And- levanta it's going to be formalized as a society.
Então, ela é formalizada como sociedade. In the book of Numbers, a bunch of laws are going to be stated. No livro de Números, temos uma série de leis, But Moses is going to institute cities of refuge, mas o que Moisés faz, ele vai instituir cidades, which né, created a de real refúgio. difference in comparison to the societies around them. E isso criou algo muito diferente do que a sociedade em volta In havia recognition criado. Em reconhecimento, that there was a difference between killing someone by accident referência de and alguém murder. matar alguém A por case had to be acidente heard before anyone could get e executed. assassinato, não? O caso precisava ser ouvido antes de que se Even fosse this early colocada em in prática a execução. scripture's legal history, Então, até em escrituras antigas, né? Escrituras sobre the law refused to justiça treat legais, one bad outcome eh, essa teoria se recusava a as the whole truth about a person. o resultado ruim, não? Como sendo An a accident and a verdade real crime were kept separate, toda, não, sobre o que uma pessoa era. Então, acidente e crime eram mantidas separadas. which were early signs Isso foram sinais that a iniciais person was never seen as good, as only as good, que uma pessoa nunca era vista como somente boa as their worst moment. em, In that time no period seu at Sinai, o como definido pelo seu pior momento. Então, naquele tempo, no Sinai, laws get formalized, leis começam a ser formuladas, and this is against the backdrop e isso acontece no contexto of the legal world de mundo of legal, Hammurabi. mundo legal de Hammurabi. So if we compare the two, Se nós compararmos os dois, not with the ambition of seeing which one was better than the other, não com a ambição de entender qual era melhor but que o outro, just doing that comparison, mas se a gente for apenas comparar, when you read through the law of Moses, se nós lermos there were different as safeguards built leis into the legal de code. Moisés, você verá que há salvaguardas que estão por dentro dessas leis. Built into the legal code. Então, fazem parte desse código legal. Different. Sorry. And so the reason why those safeguards were built in, E a razão pela qual existiam tais salvaguardas, safeguards like the necessity of having 2 or 3 witnesses, salvaguardas como, por exemplo, a necessidade de você ter duas ou or três the testemunhas, idea that a false witness ou a ideia que falso testemunha would receive the same punishment receberia a mesma punição they tried to cause someone else, que estavam querendo causar a outrem. was to deter this idea of execution Então, isso era para segurar essa ideia da as much as execução, it could. reter essa ideia o máximo possível. That much care only makes sense E essa preocupação somente faz sentido if one thing were true, se uma coisa that fosse ending someone's verdade, life que terminar a vida de alguém was treated as too serious to risk getting wrong. que tirar a vida de alguém era sério demais para que se pudesse Which is really arriscar just de another way of saying se puder enganar com isso. E que nada mais do that que their worth dizer mattered a lot. que o valor importava
Around the Muito. time of the Christian church and thereafter, Então, por volta do tempo da Igreja Cristã e depois, Jewish lawyers would stand up and examine their legal framework. é, advogados judeus, né, se And levantavam para examinar as rabbis would leis debate the legal system e and its rabis, justness. rabis discutiam, debatiam sobre é, o qual And there justo was era this o recognition sistema in de the justiça e debates as that were leis. held E foi no contexto dessas discussões that the court should deter death as much as it could. que foi decidido, que chegaram à conclusão que as cortes, They não, would say a something justiça along the deveria following lines: reter a pena de morte o máximo possível. Então dizem algo como o that a seguinte, court that executes even once in 7 years que uma corte que decide pela pena de morte should be considered bloodthirsty. uma vez a cada 7 anos, deveria ser considerada uma corte So, even amidst sedenta de Jewish legal sangue. tradition, Então, mesmo na tradição legal there was judaica, this move towards almost never using executions or the death penalty. houve essa tendência, ou esse passo em So, in two direção a separate quase areas, nunca usar a pena de morte. Então, duas eras I'll say separadas humanity's awakening da, eh, and scriptures, do iluminismo, né, da two roads humanidade e das escrituras, dois came to the caminhos conclusion that the death penalty wasn't an appropriate way to deal with crime. chegaram à conclusão que a pena de morte não seria a forma adequada para lidar com o crime. If we think back about what we've been discussing over the last few weeks, Se a gente pensar naquilo que temos estado discutindo nas últimas semanas, it's been based on this idea of equality. isso tem sido baseado nessa ideia de igualdade. In 2024, Em 2024, I think it was in Slovakia. eu acho que foi na Eslováquia, My translator can correct me if I'm wrong. minha intérprete pode me corrigir se eu estiver errado. Translate. We explored what this term means, equality. Nós exploramos o que What do we significa mean when we say that essa all people expressão are equal? igualdade. A que nós nos referimos quando falamos que todas as pessoas são iguais? And different propositions were given. E Is it about ability? propostas diferentes foram dadas. Não? Se era sobre And we said no. habilidades, e a gente disse que não. Is it about outcome? Será que é sobre resultado? And we said no. E nós dissemos que não. It wasn't even about the idea of treating everyone exactly the same. E nem era sobre tratar todo mundo igual. The idea of equality E a ideia is de built on this idea of inherent worth. igualdade é construída no conceito de That valor people, inerente, que pessoas, just by being people, sendo apenas pessoas, carry the same basic worth carregam o valor, o before mesmo valor anything is known about them. básico, antes que se saiba qualquer coisa So, sobre ela. as we've explored over the last few weeks, Então, à medida que temos explorado nas últimas a semanas, question that I secretly tried to answer uma questão que eu tenho for tentado myself responder secretamente is, para mim mesmo, could that worth move? será que este valor pode ser Whether it's movido good ou behavior mudar, adding to it, seja bom comportamento acrescentando or bad behavior taking away from it? ou mau comportamento
quitando ou tirando dele. Could equal still be true if that were the case? Será que igual continua sendo o caso And nesses cenários? whether it's through exploring the idea of meritocracies E sendo isso através or the eh, conditionality da that's exploração da ideia baked da into the old meritocracia covenant, ou da condicionalidade que faz parte do antigo pacto, at least for myself, pelo menos para mim, the conclusion that I arrived to a conclusão que eu cheguei is that inherent worth is static. que valor inerente é estático. It doesn't and it cannot move. Ele não se mexe e não pode ser In movido. 2020, Em 2020, if you remember that dispensation, se vocês forem lembrar essa dispensação, we used to mark a waymark here with a small little waymark. nós costumávamos marcar aqui And now esse we've been marco told como off that pequeno, that's not accurate. e agora a gente foi corrigido, né, que não era correto isso, But events in that dispensation pointed to something, mas os eventos naquela dispensação estavam apontando para which algo, was where we began to start questioning this idea of death. onde nós começamos a questionar essa I don't want to questão frame da it as the morte. death decree, Não quero formular isso como o decreto da morte, but this dispensation of harvest mas essa dispensação de colheita gave us the opportunity nos deu a oportunidade to be face to face with what inherent worth means de nos encontrarmos cara a cara com o que significaria o valor in inerente relationship to a criminal. em relação a criminoso. Because when George Floyd was murdered, Porque quando George Floyd foi assassinado, arguments arose in relationship to his character. surgiram argumentos com respeito ao People seu pointed to his caráter. criminal record, Pessoas começaram a apontar ao seu to registro his struggles with drugs and alcohol, criminoso, os seus problemas com drogas e álcool. but when everyone held up banners saying BLM, Mas quando todo mundo estava andando, segurando the esses, response was clear that none of that mattered. esses sinais escrito Nothing vidas de about his negros past behavior importam, or current behavior ficou claro que tudo isso não importava, não nada relacionado ao seu made it right comportamento to take his life. antigo, não justificaria ou justificava So que a sua today, vida fosse tirada. as we sit in the harvest, hoje nós nos it's no encontrando surprise na to colheita, myself não é surpresa nenhuma para that mim this is a question that we have to face or be que confronted with. isto é uma pergunta que nós temos Do we que see enfrentar. justice in the idea of a death penalty? Será que nós enxergamos justiça na ideia da pena de So morte? we've explored humanity's relationship with death for crime, Então nós temos explorado, né, a relação da humanidade and com a pena de morte touched on principles that God tried to instill e temos tocado em princípios que Deus tentou in Scripture eh, while still implementar working with the people that lived in a world around them. nas escrituras, enquanto teve que trabalhar com pessoas que So viviam no now I mundo. want to trace a line E agora eu quero traçar uma linha with the time that I have left com o tempo que me resta of this idea of the final judgment, sobre essa ideia do juízo final, because it's the same question that humanity has asked itself porque é a mesma pergunta que a humanidade tem feito a si in mesma relationship of how to deal with crime. com relação a como lidar com crime.
So we've explored what humans do to each other under law. Então, nós temos explorado o que seres humanos fazem So now what about God? sob a lei. Because now God's on trial. Agora, o que dizer com respeito a So Deus? let's Porque agora see Deus está sendo julgado. Então, vamos ver where we land onde nós vamos parar when we explore what God would do to the criminals in the final judgment. se a gente for explorar assim o que Deus faria com os criminosos We'll go no quickly juízo through final. this story. Vamos passar rapidamente pela But história. throughout the Old Testament, Mas ao longo do Antigo Testamento, there was a consistent thread temos um that fio, describes não? what happens to someone who dies, Consistente que descreve o que acontece com whether they're alguém good or they're bad. que morre, sendo ele And the pessoa answer was boa death, ou their má. mortal lives. Alguém que assassina, eu acho. A resposta seria a morte. What you don't find throughout the Old Testament O que você não encontra ao longo do Antigo is Testamento a detailed picture é uma imagem of detalhada wicked suffering forever, de sofrimento consciously, eterno, sofrimento consciente without an end to that suffering. que não tem fim, sem fim a esse Through the Old sofrimento. Testament, that idea just isn't there, as we know. No Antigo Testamento, essa ideia simplesmente não existe. Pelo But que then nós Alexander sabemos. rises up in Greece Mas logo Alexandre se levanta na Grécia and starts to take over the world, e ele começa a conquistar o mundo. and something changes. E algo muda. Jewish and later Christian thinking O pensamento judeu e depois cristão comes in contact with Greek philosophy, entra em contato com a filosofia grega, which starts asking the questions about our souls que começa a fazer perguntas sobre as nossas almas. and where Greek philosophy landed at the time E a filosofia grega, naquela época, chegava à conclusão, is that the soul can't die, ela concluía que no matter a what. alma não pode morrer, não importa o Obviously que framed aconteça. within their understanding of the gods. Obviamente, isso dentro do contexto dos seus But the deuses. premise was that the soul can't die. Mas a premissa era que a alma não podia morrer. So once you believe that, Então, uma vez que você then the question acredita changes. nisso, a pergunta então The muda. question being what happens to the wicked. A pergunta sendo o que acontece com os It ímpios, stops com being a os question maus. that mortal final death can answer, Para de ser uma pergunta que and it becomes a question a morte about what a thing that can't be destroyed pode responder. E se torna uma pergunta sobre experiences forever instead. o que algo que não pode ser destruído And conceptually, experimenta eternamente no lugar this is the disso. first major step in severity. Então, in conceitualmente, harshness. isso é o primeiro passo dentro dessa escala de severidade. Augustine Agostinho becomes influential. se torna influente. I still have 10 minutes. Becomes important in the church's history Ele se torna importante na história da igreja because he shapes the Western church's teaching porque ele molda os ensinos da igreja ocidental, that suffering never ends, que o sofrimento nunca termina, and he takes that and makes it the official belief of the church. e ele pega essa ideia e torna ela a crença oficial da igreja. There's some pushback, Há pouco de resistência, but this doctrine becomes entrenched.
in the Mas essa church. doutrina, ela se torna parte na igreja, né? The church Das grows, crenças fundamentais. A igreja and cresce now that doctrine e agora essa doutrina starts to get used for the institution's own power. começa a ser usada para em prol do poder da Because própria vivid instituição, pictures start being painted porque agora se pinta imagens about hell vívidas sobre o inferno, alongside this other related teaching about purgatory junto com esse outro ensino relacionado, né, do that purgatório, ends up, I'll say, funding e isso acaba criando the indulgences of the Catholic Church, as indulgências da Igreja Católica, which is paying money in exchange for less suffering. que é pagar dinheiro em troca a menos sofrimento. There's some pushback against this premise Há um pouco de resistência contra essa premissa by Luther and Calvin é, da parte de Lutero during e the Calvino Reformation, durante a Reforma. and they reject this idea of purgatory E eles rejeitam essa ideia do purgatório and this corruption by the church, e essa corrupção da parte da igreja. but they don't touch the core belief, Mas eles não tocam na crença central, this idea of hell and eternal suffering. a ideia do inferno e do sofrimento eterno. And eventually the Millerite movement and Adventism rise up, E, eventualmente, o movimento millerita e adventismo se levantam and they challenge this idea of eternal suffering. e eles desafiam essa ideia do sofrimento eterno. Systematically, they break down this belief Eles sistematicamente desmantelam that essa crença a person, soul, que a alma de uma pessoa would be in eternal torment if they were wicked. que se encontraria em tormentas eternas And it stops there. se ela era uma pessoa má. Isso Because para this por aí, correction in the road, in, I'll say, God's people's understanding, porque essa correção no caminho, né, do entendimento do povo de Deus corrected which kind of consequence the wicked faces. corrigiu o tipo de consequência que uma pessoa má But it never sofreria. asks the deeper question underneath that, Mas ela nunca fez a pergunta mais profunda que está debaixo da which superfície. I'm suggesting we ask now, E eu sugiro que nós sim estamos fazendo essa pergunta agora. which is whether death itself, A pergunta sendo se a morte em si, used as a punishment for sin, usado como punição para is o pecado, something anyone has the right to hand out. se isto é algo que qualquer um tem direito de And decidir that sobre outro. anyone, does God, Então, who is bound by a law of equality, será que Deus, have the right que é to use the death penalty limitado pelo to deal with direito criminals, da igualdade, será que ele tem to direito deal de with sinners? usar morte, ou pena de morte, para lidar com pessoas I'll leave you to que pecaram? answer that for yourselves. Eu vou deixar a cada um de But responder if we por si hold mesmo. in our minds the Mas theme that we've been tracing, se a gente for lembrar, então, essa ideia que temos estado this idea tratando, of inherent worth, essa ideia do valor inerente of God being under the law, de Deus estando debaixo da lei, ou sob a lei, then you can be able to trace the logical conclusion. você poderá tirar As as we conclusões balance lógicas salvation à medida que
colocamos and the counterpart, em equilíbrio, né, no balanço punishment. salvação e a sua And what contraparte, is the just a thing punição. for God to do E qual seria a coisa justa para with all these sinners and Deus criminals we don't like? fazer com essas pessoas pecaminosas e criminosos que I'll não close gostamos? with reminding us Vou encerrar nos lembrando of a line that we would draw called Eden to Eden. lembrando de uma linha que nós costumávamos We traçar, framed it Éden a as the Éden, degradation and restoration of humanity. que nós descrevíamos como a degradação e restauração da We humanidade. said that the first test of humanity, E nós dizíamos que o primeiro teste da or the first humanidade, place where humans began to fall, o primeiro lugar em que os seres humanos começaram was a in decair relationship to gender. foi em relação ao gênero. And then I'll just say worship E logo vou dizer apenas adoração, and race. e logo raça. And then in the Millerite time period, E logo no tempo millerita, humanity began to address these issues a humanidade começou a abordar essas questões by dealing with slavery, lidando com a escravidão. and we would say in the 1888 history, E nós dizemos que na história de 1888 the idea of liberty of conscience was addressed. se abordou a questão da liberdade de How do you say consciência, liberty of thinking, because I can't spell conscience. liberdade de pensamento, dificuldade de escrever. And we would say palavra. that today humanity is confronting sexism. E nós dizemos que hoje, então, a humanidade enfrenta a questão In do this sexismo. chiasm of restoration. Nesse What's interesting to contexto, me sistema de restauração. O que me parece is that interessante, when we explored gender quando nós and slavery, quando nós falávamos sobre gênero e these escravidão, human to human relationships, esses relacionamentos entre humanos, we easily concluded nós concluíamos that the conclusions that we come to in relationship to gender de forma muito rápida e fácil que as nossas conclusões com respeito a that a gênero, person's sex or gender que o gênero, o sexo de uma pessoa doesn't define their worth on earth. não definia o So valor da if it didn't define pessoa aqui na Terra. a person's worth here on earth, Então, se estes não definem o valor de uma pessoa aqui na then Terra, for sure it couldn't define a person's worth in heaven. então certamente não havia como definir também o valor God dela wouldn't no see céu. a man and a woman differently. Deus não And the same enxergaria said mulher about e race homem de forma diferente. Então, o mesmo or também nationalities, com respeito à raça e nacionalidades. is that we could easily make that jump between the human and the human, or the natural, Então, nós tínhamos facilidade de fazer isso nos níveis humano para humano e to natural. make conclusions about the spiritual. Natural para fazer tirar conclusões sobre o But espiritual. with worship or liberty of conscience, Mas com adoração ou liberdade de it consciência, didn't make that jump nós não fizemos esse of seeing salto the mental natural in this story de vermos o natural nessa história and making the conclusions about the spiritual, e tirando as conclusões sobre o espiritual. because that was one area Porque isso era uma área where, of course, God could use the death penalty, because porque God is built different. era uma área em que Deus, obviamente, poderia usar that a just pena de seems morte, porque inconsistent Deus to me. era diferente, mas isso me parece inconsistente. So, in your own time, Então, to close, no seu próprio tempo, né, encerrando aqui,
Think about whether Pensem, reflitam, the death penalty is an appropriate way to deal with crime se a pena de morte é uma in our forma societies. adequada para lidar com crime Sure, the em USA nossas may be an outlier sociedades. Certamente, Estados Unidos podem ser amongst the democracies in the world, um caso separado, né, entre as but democracias do what's to say mundo, that other democracies got it right? mas como podemos dizer que as outras democracias Once you answer that têm a question, posição correta? Uma vez que what você is bound on earth tem respondido essa pergunta, gets bound in heaven. aquilo As we are created in God's image, que é then something about the way humans think and a believe forma que acontece aqui na Terra será assim também should no help us céu. to understand how God thinks and what Então, God uma vez believes. que entendemos como os seres humanos nós pensamos, isso deve nos ajudar para entender como We'll Deus close também because we're over time, pensa. Vamos encerrar aqui, porque já passamos do tempo. but hopefully in Portugal, Mas eu espero que em Portugal I'll be able to go through some of the questions that may have arisen espero que eu possa abordar algumas from the studies questões that que I've done over the last few que weeks. possam ter surgido nas últimas Let's semanas. close in a word of prayer. Então vamos encerrar com oração. Dear God, Querido Deus, I appreciate that you take no offense eu aprecio que tu não te ofendes in being on trial. por estar sendo julgado. It's what your government is built on, I Teu think, governo, creio, está construído justamente sobre which is isso, justice. que é justiça. And as we explore these questions E à medida que vamos explorando essas questões about what is right and what is lawful, sobre o que é certo e justo, I pray that we may be able to put aside our biases eu oro que possamos deixar de lado os nossas so ideias that you can have preconcebidas a fair trial. para que tu possas ter um julgamento justo. And we as humanity E nós, como humanidade, could resolve the tension that we've been grappling with for ourselves. possamos resolver essa tensão na qual nos encontramos About who you are com respeito a and what quem we've read. tu és e sobre o que I nós pray temos this in lido. Jesus' name, amen. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.